Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Quinta-feira, 14 de maio de 2020. Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Vamos investigar? Então, a partir de agora, nós vamos entrar no processo de estudo e investigação da história. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre a evolução da escrita, né? A importância da escrita. Inclusive, vocês fizeram pesquisa sobre a evolução, a importância da escrita, né? E a importância disso para os nossos dias atuais, né? E a evolução da escrita. Então, por fim, nós falamos sobre o estudo investigativo da história dentro do processo da evolução da humanidade. Né? Nesse sentido, nós iniciamos, né, por falar sobre o contato, né, que o homem teve com a natureza, né? E o que ele deixou então de fonte histórica, de vestígio para que a gente pudesse, nesse sentido, saber que houve no passado evoluções dessas pessoas, né? Antepassados e o que eles fizeram, né? Por fim, nós temos aí vestígios em cavernas, né? Que através dos desenhos, das escritas, né? Dessas pessoas, desses homens, né? Nesse processo de evolução no passado e que hoje serve de fonte histórica, de vestígios para nós, né? Então, nós temos aí uma das mais antigas e também fonte histórica para a gente, o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, né? Isto fica no estado do Piauí. E vocês vão ver posteriormente, depois do vídeo, uma imagem que eu vou jogar no vídeo, após o vídeo, do Parque Nacional, da foto do Parque Nacional São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, o parque, melhor dizendo, Parque Nacional da Serra da Capivara e São Raimundo Nonato, no Piauí, como gravura 1. A gravura 2 eu vou passar para vocês, que é dos sítios arqueológicos, né? E a terceira, que são dentro desses sítios arqueológicos, né? Que são localizados aí dentro, que é o que nós chamamos de das cavernas, né? Cavernas, locais que serviam de abrigo para esses homens pré-históricos na época e que serviu aí de fonte, né, histórica de pesquisa para a história, para a ciência da investigação do presente e do passado e uma projeção posterior para a humanidade no futuro, que é a história. Então, necessariamente, os sítios arqueológicos, eles abrigam inúmeras, né, e ricas fontes de pesquisa, e que através dessas fontes de pesquisa, o homem, a ciência, ao longo do tempo, no seu processo também de evolução e de aspectos para investigar sobre a questão da evolução humana, ela tem feito ao longo do tempo, né, essas pesquisas históricas, né, investigações, através dos historiadores, dos paleontólogos e dos arqueólogos. Bom, como era feita essas pesquisas? Como é que era feito esses estudos, então, né? O homem, ele fez esses estudos através, o homem moderno, poderíamos dizer assim, os cientistas fizeram os seus estudos através dos aspectos pelo qual ele tinha, né, para se pesquisar. Quais são esses aspectos que eles tinham para pesquisar? Basicamente é a orientação da ciência e posteriormente ao material pelo qual eles tinham para estudar, né? Necessariamente, então, as cavernas, os parques, né, que nós chamamos os parques arqueológicos, são as fontes de pesquisa, são os materiais de pesquisa para os historiadores, né? Bom, então, pessoal, necessariamente esses são os vestígios pelo qual nós temos como fonte palpável material para o estudo, né, da evolução
da humanidade, através dos estudos, claro, dos estudos históricos, né? Através de tudo isso da história e da evolução da ciência. Bom, a partir desse momento, nós falamos desde o início da nossa aula, né, no início da unidade do trimestre, que nós começamos a falar sobre essa evolução do homem, né, ao longo da história. Bom, nós temos então, portanto, aqui por onde o homem passou, ele deixou vestígio, né? Ele deixou pontos pelo qual nós hoje poderíamos identificar e poderíamos dizer que ali passou um ser humano, né? Hoje é possível a gente encontrar restos, fragmentos, né? Além dos sítios arqueológicos que abrigam ali registros, né? Desenhos, né? Pelo qual o homem das cavernas deixaram na pré-história, no período da pré-história, onde registrava ali o seu dia a dia, né? O seu dia a dia era registrado nas cavernas. Se ele matava um animal, ele desenhava ali um animal, uma espécie de animal nas cavernas. Lembrando que a base que eles utilizavam eram o que? De tintas para desenhar, eram o que? Restos de peles de animais, gorduras de animais, né? Urucum, tudo isso eles utilizavam como para utilizar tinta para registrar, né, nas cavernas esse dia a dia pelo qual ele vivia, né? Então, assim era feito, né? Lembrando que o homem ele não tinha moradia fixa, né? Nesse período ainda. É o que nós chamávamos de nômades, né? Os nômades não tinham moradia fixa. Com o passar do tempo que acabava os alimentos, né? Dependendo das estações do ano, ele mudava para outros locais diferentes, né? Que tinham ainda a possibilidade dele poder se alimentar, né? Caçar, ou seja, o ambiente propício para que ele pudesse passar aquele determinado tempo naquele local, né? Por isso que nós temos grandes vestígios também de que o homem, a humanidade cresceu a partir daí, né? Justamente porque onde eles passaram, basicamente nós sabemos que poderiam ser povoados, né? Poderiam deixar rastros, vestígios, né? Descendentes, né? A gente vai perceber lá na frente quando o homem começa a povoar a América, né? A partir daí ele já começa a fixar moradia. Por fixar moradia a partir daí é que começa a crescer uma constante povoação ali naquele continente. Então, pessoal, espero ter esclarecido para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta aula de história. E é só o início, né? E mais para frente nós vamos ter mais alguns estudos, né? Dirigidos, explicativos. E que agora, posteriormente, eu vou deixar a imagem que eu falei para vocês sobre as